Imagine que chegam exploradores e encontram as nossas cidades desertas. Os nossos livros foram destruídos numa catástrofe desconhecida. Tudo o que resta da nossa existência são palavras que gravamos em pedra. Os viajantes não conseguem entender os nossos misteriosos escritos. Mas se conseguissem, será que compreenderiam quem fomos? Nas selvas do sul do México e da América Central, as ancestrais ruínas dos maias constituíram um mistério assim. Revelavam uma civilização de assombrosos feitos criada sem qualquer contacto com a Europa ou a Ásia. As suas cidades estavam pejadas de estranhas inscrições, com formas fantásticas e sinuosas, chamadas hieróglifos. Foram gravadas em monumentos e objetos, pintadas em cerâmica e escritas em livros de papel de casca de árvore. Durante séculos, os hieróglifos intrigaram os exploradores. Que segredos guardavam? Eram apenas desenhos e símbolos, ou seriam uma escrita verdadeira que expressavam o idioma ancestral? As pessoas esbracejavam e diziam: ninguém consegue decifrar estes escritos, é impossível. A demanda tornar-se uma obsessão para artistas, aventureiros, arqueólogos, linguistas e para o mais jovem galardoado de sempre com o prémio MacArthur Fellowship. Tornou-se muito claro para mim que a primeira coisa a fazer para decifrar o código seria desvendar o emaranhado de efeitos visuais da escrita. Após séculos de trabalho árduo, as histórias dos escribas maias começam a ganhar vida. Começámos a ver sangue por toda a parte nestes hieróglifos. Era uma percepção muito mais negra dos maias que chocou muitas pessoas. À medida que os hieróglifos revelam o seu significado, começa a emergir a história de um mundo perdido que transforma a percepção que tínhamos dos ancestrais maias. Era um povo liberal que tinha histórias fantásticas para contar e conseguimos obter um fabuloso entendimento de como os maias viam o seu mundo. Decifrar o código maia. No século XVI, o fogo da Inquisição Espanhola lavrava no Novo Mundo, dizimando a civilização maia. Um dos fogos foi ateado por Diego de Landa, um zeloso frade empenhado em destruir um dos sistemas de escrita mais originais alguma vez inventado, os hieróglifos maias. Landa olhou para aqueles escritos dos maias e viu-os como ferramentas do diabo. Achou então que tinha de formar uma firme posição política oficial. A missão de Landa era converter os maias da península do Yucatão ao catolicismo. Quando soube que continuavam a fazer ofrendas a deuses ancestrais, prendeu e torturou milhares de maias por crimes de adoração do diabo. Ele infligiu-lhes uma inquisição primitiva de incrível ferocidade, ao mesmo tempo que destruía tudo o que encontrava pela frente e que ele considerasse superstição. Por outras palavras, uma boa parte da cultura maia. Fez uma grande cerimónia de destruição na praça, onde foram queimadas centenas ou talvez milhares de livros. Nunca saberemos ao certo. De tudo isso, apenas se salvaram 4 livros parcialmente intactos. Os escribas maias foram obrigados a aprender a escrita europeia. Nos séculos que se seguiram à conquista espanhola, o sistema de escrita foi totalmente aniquilado. Quem escrevesse segundo o sistema antigo seria provavelmente queimado vivo. Creio que chegando ao século XVIII já ninguém saberia escrever segundo esse sistema. O conhecimento da ancestral escrita maia não tardou a desaparecer. Seriam necessários séculos de trabalho árduo até que os hieróglifos pudessem voltar a ser lidos. Atualmente, nas terras altas da Guatemala, há aldeias maias que ainda fazem ofrendas a deuses ancestrais.
Procuram orientação acerca de dias favoráveis para semear e colher, negócios e viagens, namoro e casamento. Apesar de manterem viva a sua herança, os maias são um povo que tem vivido alheio à palavra escrita dos seus antepassados. A atual decifração dos hieróglifos está agora a ressuscitar o seu passado. Os registros hieroglíficos têm inúmeras histórias para contar sobre quem eram os atores no palco da história maia e quais foram os acontecimentos mais importantes. Esses hieróglifos dão aos maias 1500 anos de história, escrita com as palavras dos seus antepassados e não com palavras de colonizadores brancos vindo da Europa. Esta é a nossa única oportunidade de nos embrenharmos nas Américas antes da chegada dos europeus e ouvir o que nos dizem aquelas pessoas. Desde tempos ancestrais, os maias têm vivido numa região que se estende desde o sul do México até grande parte da América Central. O coração da sua civilização encontra-se entre as terras altas da Guatemala e as planícies do Yucatão, uma vasta região em grande parte coberta de selva densa. Foi aqui que, por volta do ano 200 d.C., começaram a construir as suas grandiosas cidades, Tikal, Copán e Palenque. Eram famosos pela sua monumental arquitetura. Pirâmides e templos erguiam-se sobranceiramente sobre praças e pátios onde reis ascendiam ao trono e atletas guerreiros lutavam pela vida. Eram cerimónias e eventos públicos dramáticos destinados a toda a população, o exercício do poder nas suas formas mais dramáticas. A civilização maia prosperou durante mais de 2000 anos, distinguindo-se pela sua sofisticada cultura. A sua arte envolve um nível de imaginação gráfica e aperfeiçoamento sem paralelo. Enquanto a Europa entrava na Idade das Trevas, estas cidades-estado atingiam o auge da sua glória, algumas albergando mesmo centenas de milhares de pessoas. Eram a mais grandiosa de todas as novas civilizações e a única sociedade totalmente alfabetizada do Novo Mundo. Não obstante, e estranhamente, os maias abandonaram muitas das suas cidades no século IX. Os templos e pirâmides existentes nas terras baixas foram engolidos pela floresta e esquecidos. Quase 1000 anos depois, um explorador espanhol chamado José Calderón encontrou no meio da selva a cidade de Palenque. No interior dos seus templos abandonados, Calderón e os seus homens encontraram enormes lajes com figuras e escrita hieroglífica nelas gravadas. É bastante claro que eles estavam a olhar para uma coisa que lhes era totalmente estranha e a debaterem-se com a possibilidade de aquilo ser escrita pictórica ou algo mais do que isso. Quando a notícia dos textos estranhos se espalhou, o artista francês Jean-Frédéric Valdec viajou até Palenque, em 1832, para retratar os seus hieróglifos. Acreditando que as cidades maias haviam sido construídas por babilónicos, fenícios ou hindus, os desenhos de Valdec incluíam até elefantes indianos. Atualmente sabemos que os maias nem sequer escreveram nada que visualmente se parecesse com um elefante. Ele não entendeu a forma dos sinais, e essa é uma situação recorrente entre os artistas que tentavam registar as inscrições maias até ao século XX. À medida que iam sendo descobertos mais locais, os exploradores faziam o seu melhor para desenhar os hieróglifos desconhecidos, mas faltava ao seu trabalho o detalhe necessário para a decifração. Porém, tudo mudaria em 1880, com a chegada de Alfred Maudslay e a sua câmara de placa de vidro. Maudslay estava a tirar o máximo proveito dos novos avanços no campo da fotografia. Ele fora a todas as cidades totalmente equipado com negativos de placa de vidro de grande formato, caravanas de equipamento que representavam um esforço imenso. Vemos belas fotografias com toda a grande praça limpa. Não era bem esse o cenário quando ele chegou.
Teve de pôr muitas pessoas a trabalhar para desobstruir aquelas áreas e poder tirar boas fotografias. As fotografias de Maudsley captavam os hieroglifos de uma forma extraordinariamente detalhada. Para lidar com inscrições ancestrais e tentar decifrar uma escrita desconhecida é preciso ter uns registros muito bons. Ele foi o primeiro a fazê-los. À margem dos muitos estudiosos que se debruçavam sobre as fotografias de Maudsley, o trabalho de decifração já havia começado com a redescoberta de livros maias que haviam sobrevivido à conquista espanhola. 3 apareceram em Madrid, em Paris e no México. Mas o manuscrito mais primoroso chegou à Biblioteca Real de Dresden, na Alemanha, e chama-se Códice de Dresden. Permaneceu esquecido até 1810, a altura em que foi publicada em Paris uma enorme obra sobre as Américas, contendo 5 das suas páginas. Os seus estranhos hieróglifos motivaram um excêntrico estudioso chamado Konstantin Ravinesque a tentar decifrar o código maia. Ele olhou para aqueles números em forma de barra e pontos e disse: nunca há mais do que 4 pontos, uma barra deverá significar 5. 1 seria 1 ponto, 2 seriam 2 pontos, 3 seriam 3 pontos, 4 seriam 4 pontos e depois viria a barra, acrescentando 1 ponto seria 6. E uma barra e 2 pontos seriam 7. E foi essa a primeira vez que alguém decifrou em hieróglifo maia. Foi o início da decifração. A demanda transferir-se-ia para Dresden, na Alemanha, quando o bibliotecário Ernst Forstmann descobriu o Códice de Dresden. O inestimável livro permanecera esquecido na biblioteca durante décadas. Consegue imaginar podermos tirar da prateleira uma das mais importantes fontes primárias da pré-história do Novo Mundo, tê-la aqui à nossa frente e poder observá-la e trabalhar com ela? Forstmann descobriu que os maias tinham desenvolvido um calendário para marcar o tempo e até mesmo estudado astronomia. Ele encontrou no Códice de Dresden previsões precisas de datas de eclipses lunares e solares. E havia tabelas que registavam os ciclos do planeta Vênus, então ligado à Guerra. Mas o maior feito de Forstmann foi descobrir que números muito grandes existentes no Códice de Dresden era uma contagem regressiva até uma data do passado, a data na qual os maias acreditavam que o universo fora criado. 4 Ahau, 8 Cuncu. Correlacionando isso com a data de 13 de agosto de 3114 a.C. no calendário ocidental, os arqueólogos podiam agora datar as gravações existentes em monumentos de pedra chamados stelas. Um dos peritos em datação de hieróglifos maias foi J. Eric Thompson, um brilhante arqueólogo e epigrafista britânico. Thompson dominou o estudo dos hieróglifos maias, desde a década de 1930 até à década de 1960. Era a figura de referência. Naquela altura, mais ninguém fazia qualquer ideia do que realmente era a escrita maia. Thompson criou um meticuloso sistema classificativo, atribuindo o que os estudiosos chamaram de números Thompson, ou números T, a mais de 800 sinais maias. Após ter vivido entre os maias no México e no Belize, tornou-se um profundo admirador da sua cultura. Ele criou uma espécie de percepção dos maias como um povo delicado e muito diferente de qualquer outro jamais existente na Terra, constantemente a observar os céus e obcecado pela astronomia e pelo tempo. A perspectiva que Thompson tinha dos maias foi influenciada pelas experiências que ele teve na Primeira Guerra Mundial. Qualquer pessoa que tivesse estado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial só queria mesmo ouvir falar de paz depois disso. Por isso ele estava compelido a encontrar um povo pacífico.
Thompson concluiu que o cerne da civilização maia era o tempo e que as suas estelas foram construídas para celebrar a sua passagem. As figuras existentes na sua arte eram sacerdotes e deuses, e os seus hieróglifos eram símbolos que registavam os mistérios dos céus. Thompson tenta convencer-nos de que não existia ali qualquer sistema para além de datas e de astronomia, que basicamente era um exercício místico dos maias para entrar em contacto com os seus deuses. A maioria dos estudiosos aceitou a teoria de Thompson e assumiu que, para além das datas, os hieróglifos eram simplesmente imperscrutáveis. As pessoas esbracejavam e diziam: nunca ninguém conseguirá decifrar estes escritos. É um emaranhado muito grande e impossível de decifrar. A mulher que desafiaria a visão de Thompson entrou no campo dos estudos maias por acaso. Tatiana Proskuriakov estudara para ser arquiteta, mas quando se licenciou em 1930, o país encontrava-se à mercê da Grande Depressão. Ela não tinha nenhuma perspectiva de emprego séria. Deambulando pelo Museu da Universidade da Pensilvânia, viu um anúncio que pedia um artista para fazer desenhos, reconstituições e afins das ruínas de Piedras Negras, um importante e clássico local arqueológico maia. E Tatiana começou a trabalhar lá e a fazer reconstituições de como teria sido aquele local no passado. Ela era uma topógrafa e desenhadora muito dotada. Os seus desenhos de reconstituição eram tão precisos arquiteturalmente que deram vida à ancestral cidade maia. Era quase como se ela tivesse incorporada no cérebro uma espécie de visão de raio-x que lhe permitia olhar para um templo em ruínas e adivinhar quantos terraços havia a suportar a superestrutura, e fê-lo com uma notável perspicácia. Durante quase 20 anos, Proskuriakov trabalhou arduamente como uma arqueóloga solitária numa área dominada por homens. Em 1958 abandonou o trabalho de campo para ingressar no Museu Peabody de Harvard, onde passava o seu tempo na cave, local onde estavam guardados os documentos maias. Um dos seus projetos era reestruturar todos os fragmentos de jade que se haviam partido em inúmeros bocados. E foi nessa altura de labuta intensa e quase anónima que fez a sua grande descoberta. Proskuriakov tinha fotografias de dúzias de estelas de Piedras Negras. Quando as organizou por datas de implantação, começou a notar um padrão. Os maias alinhavam uma série de estelas em frente a um templo, uma a cada 5 anos. A primeira estela de cada série mostrava sempre uma figura sentada num nicho esculpido na pedra. Na base da estela, encontrava-se uma vítima de sacrifício humano e uma escada que ascendia a uma figura sentada existente mais acima. Proskuriakov empenhou-se em decifrar o significado daquela imagem. Cada estela de uma série continha a data da sua implantação. Várias estelas continham também outra misteriosa data que era seguida por um hieróglifo de uma cabeça de ave envolta num pedaço de tecido. Thompson apelidou-o de hieróglifo dor de dentes. Mas qual seria o seu significado? Proskuriakov encontrou uma pista quando descobriu uma outra data que estaria compreendida entre 12 e 31 anos antes do evento dor de dentes. O hieróglifo que se seguia a essa data anterior era sempre a cabeça de uma iguana virada para cima. A hipótese que ela alvitrou foi que o primeiro hieróglifo se referia a um nascimento e que o hieróglifo seguinte seria a data em que ele ascendeu ao trono. As datas coincidiam na perfeição com a sua teoria. O tempo decorrido entre o nascimento de um rei e a ascensão ao trono do seguinte nunca excedia os 60 anos.
um período compatível com o tempo de vida de um ser humano. E a hipótese dela sugeria depois que cada uma daquelas séries era a história da vida de um determinado soberano. Ela estava perante uma dinastia. Pela primeira vez estávamos perante história. Num ápice, a brilhante perspicácia de Proskuriakov transformara as imagens das estelas. As alcovas eram tronos. As figuras não eram deuses e sacerdotes, como Thompson pensava, mas sim reis e rainhas. Era a história de uma família. O soberano número 1 ascende ao trono em 603. 5 anos mais tarde, é um guerreiro com prisioneiros a seus pés. 15 anos mais tarde, o soberano número 2 assume o trono. Tem 12 anos de idade e a sua mãe encontra-se a seu lado. Aos 26 anos de idade, está vestido para combater. 10 anos mais tarde, continua a ser um guerreiro, mas está consideravelmente mais pesado. Reina durante 47 anos. A história de Proskuriakov traçou o reinado de 7 reis. Ela deslindou tudo, todas as datas e todas as sequências de cada série. Quando olhei para aquilo, até me tremeram os joelhos. Disse-lhe: conseguiste, Tatiana? É a descoberta mais importante de todos os tempos. Quando apresentou o seu trabalho a Eric Thompson, este disse: sabes bem que isso não pode ser verdade, Tatiana. Não há história nas inscrições. Mas segundo ela, quando na manhã seguinte regressou ao trabalho, já Eric Thompson a cumprimentou dizendo: tens toda a razão. O que é extraordinário para alguém como ele, que toda a vida se opusera à ideia de que aquilo fosse história. E foi assim. Aquilo mudou tudo. Sabíamos agora que aqueles monumentos continham história. O avanço seguinte para a decifração do código ocorreu em maio de 1945, quando o exército russo marchou sobre Berlim. Nas suas fileiras encontrava-se um jovem oficial chamado Yuri Valentinovich Knorozov. Ele disse-me que encontrara nas ruínas da Biblioteca Nacional um livro que sobrevivera aos incêndios e a tudo o resto, e que continha excelentes reproduções a preto e branco dos 3 códices conhecidos na altura: o Códice de Dresden, o Códice de Madrid e o Códice de Paris. O fascínio de Knorozov em relação ao livro aumentou quando ele leu um artigo que afirmava que os hieróglifos maias eram indecifráveis. Encarando isso como um desafio, licenciou-se em Linguística para se tornar um solitário maianista numa área dominada por Eric Thompson. Como estava para lá da cortina de ferro durante o período stalinista, estava também intrinsecamente muito isolado. Não herdara qualquer ideia de outras pessoas à sua volta. Ideias que, no caso de Thompson, eram simplesmente erradas. Isso permitiu-lhe ter uma nova perspectiva. Foi uma espécie de começo a partir do zero, por assim dizer. Como linguista, Knorozov sabia que o primeiro passo para analisar um sistema de escrita desconhecido era contar os sinais. Se um sistema de escrita tiver 20 a 35 sinais, será provavelmente alfabético e representativo de sons simples. Se houver entre 80 a 100 sinais, será provavelmente baseado em sílabas. Mas se um sistema de escrita tiver várias centenas de sinais, será certamente logográfico ou baseado em sinais para palavras inteiras. Um sistema logográfico, como o chinês, tem milhares de sinais para milhares de palavras. O sistema de escrita maia tem cerca de 800 sinais. Demasiado para representar um alfabeto e pouco para possuir sinais para cada palavra de um idioma. Por isso, os estudiosos assumiram que fosse um sistema logográfico limitado, com sinais para apenas umas quantas centenas de palavras. Mas Knorozov sabia que nenhum sistema de escrita é constituído apenas por um tipo de sinal.
O nosso próprio alfabeto usa numerais e logogramas. Knorozov apercebeu-se de que o sistema de escrita maia também era um sistema misto que combinava sinais de palavras com sinais fonéticos. Com esse conhecimento, concentrou-se no Códice de Madrid, onde haviam sido identificados os hieróglifos dos 4 pontos cardeais. Focando a sua atenção no hieróglifo para o oeste, dedicou-se à procura de sílabas. Era composto por 2 sinais. Na parte inferior encontrava-se o sinal do Sol, ilustrado em todas as suas variações por 4 pontas ou pétalas. Na parte superior havia uma mão cujo polegar tocava no dedo indicador. Eric Thompson defendera que o sinal da mão significava término e lera o hieróglifo como término do Sol ou pôr do Sol e logo oeste. Para Thompson, os hieróglifos representavam ideias e não sons. Eric era muito teimoso relativamente a esse tipo de coisas. Ele determinara que os hieróglifos não eram fonéticos nem podiam ser, e não abria mão disso. Mas Knorozov discordava. Ele suspeitava que os hieróglifos pudessem estar ligados aos sons pronunciados pelos maias. Sabia que em maia a palavra para o oeste é chikin e que a palavra para sol é kin. E por isso alvitrou que o sinal da mão devia ser lido não como conceito término, mas sim como a sílaba chi. Quando combinado com o logograma para sol, forma chikin. Para eliminar coincidências, Knorozov identificou sílabas noutros hieróglifos, que provavam que pelo menos algumas correspondiam aos sons pronunciados pelos maias. E é claro que o aparelho de propaganda soviético aproveitou logo aquilo para dizer: vejam como este jovem estudioso, inspirado pelo marxismo-leninismo, conseguiu fazer o que nenhum outro estudioso imperialista da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos ou da Alemanha jamais conseguiu. Ele mostrou-nos como escreviam os maias e Thompson, um anticomunista convicto, decidiu que aquilo era uma completa fraude e que o mundo tinha de ser esclarecido a esse respeito. Algumas leituras específicas de Knorozov eram questionáveis. Concentrando-se nelas, Thompson desacreditou todo o seu método. Tragicamente, os inestimáveis conhecimentos de Knorozov não foram reconhecidos no Ocidente. Mas a era dos estudiosos solitários espalhados pelo mundo estava a chegar ao fim. A mudança começou em Palenque, impulsionada por Merle Green Robertson. Ela passara anos a documentar para gerações futuras a arte daquele local arqueológico. Durante a execução do seu trabalho, foi visitada por uma professora de arte chamada Linda Shilley. Quando caminhei por entre os edifícios de Palenque, vi uma cultura onde a arte era um elemento central. E fiquei compelida a entender quem a fizera, porquê e como. Shilley começou a ajudar Robertson e no decurso do seu trabalho foi aprofundando o seu conhecimento do local. E esse conhecimento seria posto em prática em 1973, quando Robertson organizou uma conferência em Palenque. Foi lá que Shilley conheceu Peter Matthews, que passara o inverno anterior a analisar livros de hieróglifos de Palenque. Quando terminei esse processo, tinha 3 volumosos cadernos de apontamentos cheios de transcrições de todos os sinais de cada uma das inscrições existentes em Palenque, de acordo com os malditos números T de Thompson. Matthews aliou-se a Shilley para reconstruir a história dinástica de Palenque. Eles sabiam que alguns nomes da realeza de Palenque eram acompanhados por um título, um sinal de um sol alado. O que fizemos foi identificar todos os exemplos desse título e anotar a data mais próxima. Debruçando-se sobre as inscrições de Palenque, descobriram mais de 40 nomes com o título real.
Cada um deles estava acompanhado por uma data e um hieróglifo que descrevia o evento associado a essa data, como por exemplo um nascimento representado por uma cabeça de iguana virada para cima. À medida que Shelley e Matthews ordenavam por datas, nascimentos, falecimentos e cerimónias, começaram a emergir padrões. Havia um soberano que se destacava e a quem eles chamaram Lord Shield, Lord Escudo. Nascera no dia 23 de março de 603 e o hieróglifo do seu nome patenteava o escudo de um guerreiro. Isso levou-os ao mais importante edifício de Palenque, o Templo das Inscrições. O significado dos hieróglifos das suas lajes constituía um enigma secular. Shelley e Matthews descobriam agora que os painéis estavam repletos de referências a Lord Shield e a eventos-chave da sua vida. Subitamente, uma descoberta feita em 1948 ganhou um novo significado. Fora descoberta na câmara interior do templo uma escada oculta que dava acesso a uma cripta com um sarcófago em pedra calcária. Lá dentro estava um esqueleto humano com uma máscara de jade. Shelley e Matthews aperceberam-se de que devia ser o cadáver de Lord Shield. Pela primeira vez, os hieróglifos estavam relacionados com os restos mortais de um soberano maia. Shelley e Matthews determinaram que os hieróglifos traçavam as histórias da vida de Lord Shield e de 5 dos seus sucessores. Eles anunciaram que tinham decifrado a dinastia de Palenque e que tinham os nomes dos soberanos e as datas dos seus reinados. Demos-lhes nomes engraçados como Sunshield e Lord Toothache. Nessa altura, um guia local chamado Moisés Morales insurgiu-se dizendo porque é que sempre que são feitas descobertas importantes como esta, o nome é dado em inglês, pois Shield era escudo em espanhol. E acrescentou, estas pessoas falavam maia. E eles passaram a chamar ao rei Pacal, uma palavra maia, cujo significado fonético foi posteriormente confirmado como sendo escudo. Foi uma sensação de grande exuberância que nunca esquecerei. Foi um verdadeiro ponto de viragem nos estudos maias. Após anos de trabalho árduo, a decifração do código maia estava prestes a ser alcançada. Mas ainda havia um grande obstáculo: ler os hieróglifos em voz alta no idioma em que foram escritos. Era preciso concluir a decifração fonética iniciada por Knorasov. Apesar de décadas de esforços, menos de 30 sinais silábicos podiam já ser lidos com confiança. A última peça do quebra-cabeças dos sons dos hieróglifos seria encontrada por David Stewart, cuja educação como maianista começara desde tenra idade. George, o seu pai, levava-o frequentemente nas suas viagens de campo à Mesoamérica. Uma das mais memoráveis expedições de David foi a Coba, no Yucatão. Era um lugar incrível para uma criança deambular, mas o que realmente me marcou durante a nossa estada em Coba foi a descoberta de um par de monumentos. O meu pai largava tudo e punha-se a desenhar o monumento. E eu ficava ali a vê-lo fazer aquilo e a pensar: Ena, isto é mesmo espetacular. Então ele decidiu ir desenhar alguns sozinho. Pegava nos lápis e nos papéis dele e ia desenhar hieróglifos. Quando regressámos aos Estados Unidos, a minha alma tinha sido tão afetada por aquela experiência que eu só pensava em lá voltar. Dois anos mais tarde, George apresentou David a Linda Shelley. Recordo-me de estar ali sentado e mudo no escritório enquanto ela desenhava um hieróglifo. E sem saber muito bem porquê, disse-lhe que aquele era o hieróglifo do fogo. Recordo-me que Linda parou o que estava a fazer, olhou para mim por cima do ombro e disse: "Tens razão, Yodo, é o hieróglifo do fogo." George disse que gostaria muito que David pudesse estudar comigo ou assim. E no calor do momento respondi:
Que tal ele vir até Palenque este verão? O verão seguinte foi uma das épocas mais fascinantes da minha vida. Ela deixava que eu a ajudasse a verificar os seus desenhos. Passávamos a vida nos templos, com lanternas e os desenhos dela em cadernos de mola a fazer correções. E recordo-me de Linda dizer: se queres aprender mais sobre os hieróglifos maias, terás de fazê-lo sozinho. Dei-lhe o Tablet of the Cross e mandei-o para o alpendre das traseiras para que tentasse desvendar o máximo que pudesse. 2 dias mais tarde, ele voltou com a mesma quantidade de entendimento estrutural do texto que eu demorara 3 anos a conseguir. Foi então que percebi que ele era mesmo muito dotado. Com 12 anos de idade, David apresentou o seu primeiro estudo sobre os hieróglifos maias. Ele apresentou um estudo que estava para além da capacidade de compreensão da grande maioria da audiência presente. Era um estudo muito sólido que deixou as pessoas muito surpreendidas. Após concluir o liceu, Stuart recebeu um inesperado telefonema. Fora galardoado com o prémio MacArthur Fellowship, popularmente conhecido como o Prémio de Gênio. Com 18 anos de idade, foi o mais jovem galardoado de sempre com o prestigiado prémio. Stuart adiou a entrada para a universidade para se dedicar aos hieróglifos a tempo inteiro. E foi então que fez a sua grande descoberta. Aconteceu quando se concentrou em 2 sinais que se pensava já terem sido decifrados. Eric Thompson afirmara que um desses sinais representava uma contagem progressiva para uma nova data e que o outro representava uma contagem regressiva até uma data anterior. Os 2 hieróglifos partilhavam um sinal comum, o que Thompson chamara de sinal aquático, ou cabeça de tubarão, Shok em maia. Shok pode também significar contar. Mas Stuart descobriu que também eram usados em substituição do tubarão vários outros sinais. Uma cabeça humana, um macaco e, numa situação, um sinal em forma de parêntese. Representariam todos estes sinais a palavra contagem? Stuart achou que havia uma explicação mais simples. O símbolo do parêntese era também o sinal fonético da sílaba U. Subitamente apercebeu-se que todos aqueles sinais representavam a sílaba U. A prova? Cada um deles substituía o espaço de U em contextos que nada tinham a ver com contagens. O que David Stuart fez foi mostrar-nos que muitas dessas substituições são puramente fonéticas e que representam exatamente a mesma palavra, mas de formas ligeiramente diferentes. Os hieróglifos que representavam contagens progressivas e regressivas eram expressões soletradas foneticamente, Iuti e Utia. Em maia, Iut significa e foi então que aconteceu. Iuti significa desde que aconteceu. As palavras que Thompson vira como meras datas estavam na realidade a contar uma história. E foi então que aconteceu, no dia 1 Kip 14 Kam Kim, que foi adornada em casamento Lady Kantun Awau, senhora de Namam. E após 10 dias, 11 meses, 1 ano e um conjunto de 20 anos, foi então que aconteceu no dia 4 Kimi 14 Uo, o nascimento da sua filha, a Senhora do Sol Real. As implicações eram revolucionárias. Os epigrafistas procuravam um único sinal para cada som silábico. Mas se U era representado por mais do que um sinal, então talvez outras sílabas também o fossem. Uma das coisas que torna a escrita maia tão complicada é o seu gosto pelas substituições. Um som pode chegar a ter 15 versões diferentes. Detestavam repetir-se e adoravam mostrar coisas novas. E foi o reconhecimento desse padrão de substituições que deu início à descodificação da complexidade da escrita maia e à sua transposição para um sistema passível de ser trabalhado e compreendido.
Sempre que um escriba maia escrevia uma qualquer palavra ou expressão, podia optar por uma diversidade de sinais e combiná-los de formas inovadoras. Um sinal podia ser escrito de modo abstrato ou com a forma de uma cabeça humana, de um animal ou de um deus. Um sinal podia ser incorporado dentro do outro ou parcialmente sobreposto. Podiam juntar-se dois sinais e fundir-se os seus atributos. Os hieróglifos incluíam até figuras de monstros e deuses. A arte do sistema é a genialidade com que eles combinavam essas diferentes possibilidades. A componente gráfica da escrita maia é absolutamente avassaladora. Havia uma dimensão artística e brincalhona que estava tão imbuída no sistema como no registro do idioma. Visualmente era complicado, mas uma vez organizado esse material visual no sistema existente, fazia todo o sentido e podíamos prognosticar as coisas e assim decifrar o código. Sustentada pelas suas próprias palavras, uma imagem dos ancestrais maias começava a ganhar vida. Alguns hieróglifos representavam apenas bens pessoais. Utupá, ou Utup, o seu ornamento de orelha. Ubaqui, ou Ubak, o seu osso. Ulak, o seu prato. E o Kib, o seu recipiente de beber. Descrevem objetos particularmente importantes que pertenciam à corte real. Serão presentes recebidos como parte de um processo social que ajudaria a unir aquelas sociedades. É como ter uma máquina do tempo que nos permite ler aqueles textos. E para mim, poder lê-los em voz alta no idioma em que foram escritos é um privilégio raro. Talvez às vezes seja mesmo a primeira pessoa a fazê-lo desde há 1000 anos. E não tardaram a emergir na escrita ideias mais esotéricas. Havia hieróglifos que descreviam assustadores seres de outros mundos. Esses hieróglifos apareciam em cenas com seres e animais fantásticos e esqueletos andantes de aspecto assustador. Isso diferia muito do que estávamos habituados a ler nos hieróglifos maias. Não se referiam a monumentos ou a guerras. Referiam-se à alma das pessoas. À medida que iam surgindo novas leituras, começou a emergir uma perspectiva mais complexa dos maias. Em lugar de sacerdotes pacíficos e observadores dos céus, os maias eram caracterizados como qualquer outra civilização, envoltos numa grande dose de conflito. Uma das suas proclamadas façanhas foi a quantidade de prisioneiros que tinham oferecido em sacrifícios humanos aos seus deuses e antepassados. E, periodicamente, também levavam a cabo a mais valiosa de todas as ofrendas, que era a ofrenda do próprio sangue. A importância do autossacrifício pode ser vista nesta cerimónia. Uma senhora da realeza conjura a visão de uma serpente como a ofrenda do seu próprio sangue. Ela perfurou a língua com a espinha de uma raia para fazer passar pela incisão uma corda envolta em espinhos. Diante dela, pedaços de papel embebidos no seu próprio sangue ardem numa tigela de barro. Do fumo que daí emerge, forma-se a visão de uma serpente. Da sua boca surge a figura de um antepassado. O texto existente na parte superior descreve a cerimónia. No dia 28 de março de 755 foi conjurada a visão da serpente Yash-no-chan, o espírito animal do deus Kawil. E depois foi conjurada a visão do antepassado Yash-chawin. O hieróglifo para conjurar mostra uma mão a agarrar um peixe. Essa noção de agarrar alguma coisa é muito dúbia. De certa forma, é como entrar noutro reino ou até mesmo no mundo dos mortos, arrancar-te lá alguma coisa e trazê-la para o nosso próprio mundo. Conjurar é isso. A psique dos maias começava a emergir dos seus hieróglifos e da sua arte. Passámos a ver o povo maia no seu todo.
Podíamos observar uma peça de arte maia e as inscrições nos rebordos dos jarros e perceber que diabos estavam aquelas pessoas a fazer. Um mito repetidamente pintado em jarros maias faz eco da sobrevivência de um manuscrito do século XVI, o Popol Vuh. Este conta a saga de dois irmãos gêmeos proscritos para o mundo dos mortos. Eles jogam um jogo com bola contra os senhores do mundo dos mortos e acabam por ser derrotados e sacrificados. A cabeça do irmão mais destacado é cortada e pendurada numa árvore. Depois aparece uma jovem que é filha de um dos senhores do mundo dos mortos. Ela fala com a cabeça e esta cospe-lhe na mão. Naturalmente, ela fica grávida. Banida do mundo dos mortos, ela acaba por dar à luz um segundo par de gêmeos. Estes tornam-se grandes guerreiros e regressam ao mundo dos mortos para enfrentar os seus senhores. Após uma série de sagazes artimanhas, eles ressuscitam o corpo do seu pai, o deus do milho, e retornam com alimento para junto do seu povo. Depois ascendem aos céus para se tornarem o sol e a lua. É o mito mais importante que descobrimos em todo o Novo Mundo. Talvez mesmo a mais importante peça literária jamais produzida no hemisfério ocidental. A decifração não estava apenas a iluminar o cerne do mundo dos maias, mas também a lançar uma nova luz sobre as lutas de poder que dilaceraram as suas grandiosas cidades-estado. Tornou-se claro que do século III ao século IX, o mundo maia foi dominado por superpotências beligerantes. Começámos a ver sangue por toda a parte na iconografia e nos hieróglifos. Não era um povo pacífico, mas sim um povo envolvido em sacrifícios absolutamente sangrentos. Nesta escultura, um prisioneiro foi escalpelado, esventrado e mutilado, e amarraram-lhe madeira às costas para o queimarem. Havia grupos bem definidos em guerra aberta que combatiam uns contra os outros e instauravam o terror geral. Os hieróglifos revelam o caos. Chuk, capturar. Hub, destruir uma cidade. Pul, incendiar. Chak, decapitar. Um escriba chegou mesmo a registar o seguinte: as caveiras acumularam-se e formaram-se poças de sangue. No último monumento datado de Copan, o grande rei Yaxpasá dá o seu cetro ao sucessor, assinalando a aurora de uma nova dinastia. Mas este novo reinado não chegou a começar. O escriba que contava sua história fugiu, deixando o monumento inacabado. O reino já não podia comportar nem soberanos nem artistas. À medida que a insurgência política se apoderava da região, as grandiosas cidades das terras baixas do sul acabaram por cair na ruína. Mais de 1000 anos depois, na década de 1980, as aldeias maias voltaram a estar sob cerco. À medida que a guerra civil devastava a América Central, os maias fizeram um desesperado esforço para salvar a sua cultura. Muitas vezes identificamos-nos com o nosso glorioso passado. Dizemos, sou maia. Quando olhamos para Tikal, Copan e vários outros monumentos, identificamos-nos como maias. Mas muitos de nós já não falam o nosso idioma. Todos os dias desaparece um pouco mais. Os maias haviam guiado exploradores e reconstruído monumentos. Haviam partilhado o conhecimento do seu idioma falado e dos seus costumes. Agora queriam colher os frutos da decifração.
Num workshop sobre os maias que fiz em Antigua, apresentei um trabalho sobre um texto hieroglífico e mostrei como era possível lê-lo. Eles aproximaram-se dela após a apresentação do trabalho e disseram: estava a mostrar hieróglifos maias ali no ecrã. E ela respondeu: estava. E eles disseram: parecia que a senhora conseguia lê-los. E ela respondeu: sim, já conseguimos lê-los. E eles disseram: Ena, é a nossa história, é o que sempre nos esconderam e que queremos conhecer. É a história que nunca me ensinaram na escola. É muito importante porque é a história que me interessa. Durante séculos, a cultura maia foi brutalmente reprimida. Os seus povos foram forçados a falar e escrever em castelhano e a adotar nomes cristãos. Atualmente, os maias estão a redescobrir os hieróglifos e a sua história. Um dos mais preciosos bens que qualquer grupo de seres humanos possui neste mundo é a sua história. O processo de decifrá-la é apenas o primeiro e minúsculo passo para compreender a contribuição desta grandiosa civilização para a herança da humanidade. Os hieróglifos representam a nossa única janela para o passado pré-colombiano. Não responde a todas as questões para as quais adoraríamos ter resposta, mas dá-nos uma perspectiva indígena do que para eles era importante. Com a decifração do Código Maia, as palavras dos seus ancestrais escribas ganharam finalmente vida, desvendando a história e a literatura de um mundo perdido. Versão portuguesa: Santa Claus Audiovisual.